Estão aqui nessa noite para prestigiar os nossos alunos e professores. Eu vou passar a palavra para a Anne Darling, ela dará continuidade à abertura. A graça e a paz a todos. Sejam muito bem-vindos à 16ª Semana Teológica para o Centro de Treinamento Teológico Harlan Graham. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Sintam-se à vontade, né? Principalmente os visitantes que estão vindo pela primeira vez. Sintam-se à vontade, essa casa é nossa, mas também é de vocês. A nossa 16ª Semana Teológica tem como tema: precisamos de uma nova reforma? Os 5 solas da reforma e as heresias que afetam a igreja contemporânea. Vamos ficar de pé todos e vamos fazer uma oração, porque hoje nós estamos comemorando uma data muito significativa para a Igreja do Senhor. Em 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele, usado por Deus com toda a autoridade, foi responsável por causar um divisor de águas que dividiu a história da humanidade, né, antes da reforma e depois da reforma, né, a história do cristianismo, na verdade. E nós hoje estamos aqui sendo fruto desse movimento que mudou a história da igreja e que chegou até nós. Podemos hoje ler a nossa Bíblia na nossa língua com toda a liberdade, porque alguém foi corajoso o suficiente para enfrentar todo um poderio, né, uma igreja inteira, muita gente poderosa, mas ele não se amedrontou, cheio do Espírito Santo de Deus, foi ali e fez o que nós hoje também somos conclamados a fazer. Vamos permanecer sempre, irmãos, voltando ao Evangelho. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer por esses 499 anos de reforma protestante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos muito felizes nessa noite, ó Deus. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu proporcionou, meu Deus, em nome de Jesus, naquele 31 de outubro, há 499 anos atrás, meu Deus, a libertação do Teu povo, Pai. Porque a Tua igreja, Senhor, estava aprisionada em mentiras, em engodos, em heresias, mas Tu levantaste um homem corajoso, meu Senhor. Pela Sua coragem, meu Deus, nós estamos aqui hoje, em posse de vitória, reunidos como igreja para comentar, falar, discutir e aprender a Tua palavra de forma verdadeira, meu Deus, de forma libertadora. Obrigada, Deus querido e santo. Que o Senhor abençoe cada participante dessa semana teológica, meu Senhor. Que cada aluno possa ser usado por Ti, possa ser bênção para a vida de outros. Que cada professor também, meu Senhor, possa ser abençoador. A coordenação, a secretaria, a biblioteca, meu Deus, que todos nós nessa semana estejamos no mesmo propósito, meu Deus, de glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua presença em nosso meio, meu Deus. Sê conosco, meu Deus, e muito obrigada pela oportunidade de servir, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos já começar a nossa palestra. E a palestra tem o tema Sola Escritura. A Bíblia contém ou se torna a palavra de Deus. A professora Valquíria Osório vai fazer uma análise das crenças infiltradas na igreja que ameaçam a inspiração, inerrância, infalibilidade e a autoridade das Escrituras na contemporaneidade. A professora Valquíria Osório, ela é bacharel em teologia e é especialista em hermenêutica. Professora, esteja com a palavra. Saudar a todos com a paz do Senhor, amém? É um privilégio, é uma honra muito grande, mas também é uma grande responsabilidade palestrar para um auditório tão seleto, né? Com gente tão bonita, com gente tão inteligente, e é uma honra. Como a nossa querida secretária falou, hoje nós comemoramos 499 anos, onde o Martinho Lutero, com coragem, com ousadia, fixou as 95 teses lá na porta da Igreja Castelo de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. E se faz, então, necessário... Bom, enfim...
faz necessário nós começarmos essa noite a gente refletindo sobre qual o significado da reforma. Qual foi o significado da reforma protestante? Mas é preciso esclarecer o que seja reforma. A gente precisa pensar o que é reforma. E é algo muito simples. Reformar algo significa dar forma novamente. Isso significa reforma. Então, você tem algo, uma coisa existe em uma determinada forma, acontecem algumas coisas, algo se deforma, e é preciso que haja uma reforma para que ela volte à sua forma. Compreendem isso? Isso é reforma. E a gente vai ver que a igreja, ela perdeu a sua forma e precisou, então, de uma reforma. E a gente pensando no contexto do cristianismo, a Igreja de Cristo, ela foi fundada, ela foi alicerçada na doutrina dos apóstolos. Doutrina essa que foi aprendida pelos apóstolos por meio de quem? De Cristo Jesus. E ela tomou uma forma, a igreja tomou uma forma com a descida do Espírito Santo de Deus. Contudo, com o passar do tempo, e de forma específica com a conversão do imperador Constantino, lá mais ou menos no 3º século, o cristianismo deixou para trás os seus tempos de clandestinidade no Império Romano e logo a seguir ele se tornou o quê? Uma religião oficial. E a partir daí houve uma união, só que uma união espúria entre igreja e Estado. Mas não somente isso, o paganismo greco-romano adentrou as portas da igreja. E aí a igreja sofreu consequências com isso. Quais consequências? A igreja começou a se deformar. Aquela que tinha uma forma começou a se deformar. E o ápice dessa deformação se deu mais ou menos no século VI, com a instauração do papado. E aí, gente, a coisa só tendeu a descer escada abaixo. Colocando aí no F5, por favor. Muito bem. E aí, o que acontece? Em síntese, então, a gente tem o quê da reforma protestante? A gente tem que o carro-chefe da reforma protestante eram as escrituras, a doutrina dos apóstolos, doutrina essa aprendida por meio de Cristo. Ela tinha uma forma extremamente definida lá desde Atos dos Apóstolos. Contudo, com a conversão do Constantino, a igreja se deformou. E aí ela foi até o século XVI com as suas doutrinas diluídas. E aí, gente, os documentos escritos pela igreja, as bulas papais, as tradições, tudo isso se sobrelevou no lugar das escrituras. Ou seja, as escrituras foram o quê? Deixadas de lado. Mas não é só isso não. As missas eram em latim. As pessoas não tinham acesso à escritura. Por quê? Porque a Bíblia era conservada longe das pessoas, afastada da compreensão da população. Era deixada a Bíblia, as Santas Escrituras, só para os entendidos, para os iniciados. E ela era considerada um livro obscuro e até perigoso para a população. E, enfim, a igreja perdeu a sua forma. E aí surge nesse contexto um homem, Martinho Lutero. Lutero teve acesso às Escrituras e a entender que a Igreja Católica Romana estava se desviando das verdades queridas, desejadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo e aprendida, como disse, pelos apóstolos. Ele vendo tudo isso, ele vendo que a Igreja Católica estava ensinando heresias para o povo, e paganizando a igreja, Lutero, então, vai até a porta, né, do castelo de Wittenberg, e ali ele coloca as 95 teses, que se resumem em síntese, porque aqui a minha intenção não é
falar sobre a história da igreja, aqui a minha intenção é mostrar as heresias que estão adentrando hoje as portas da igreja evangélica, de forma específica no Brasil, mas isso é uma realidade mundial. E aí ele foi lá, o teor das suas 95 teses, ela era em volta de quê? Que o Senhor quer de nós arrependimento, tristeza pelo pecado, e não penitência, que era o que acontecia na igreja. Só a título de ilustração, a gente vai ver que a Igreja Católica, o câncer da Igreja Católica era a salvação dos pecados. E aí, eles diziam que a salvação do homem era feita por meio de obras. E aí o Papa Leão X, ele fazia algo interessante. Ele prometia para as pessoas a venda do perdão, ou que a pessoa, ele diminuía por meio de um documento que ele assinava, chamado indulgência, ele ou vendia perdão, ou ele diminuía o tempo da pessoa no purgatório. E aí, uma das teses de Lutero foi, se o Papa pode tirar as almas do purgatório com a assinatura dele, por que ele não faz isso por amor, ao invés de cobrar dinheiro por isso? E aí, queridos, surge então esse movimento Reforma Protestante, e o intento da Reforma Protestante era que a igreja tomasse a sua forma original. Tem gente que pensa que a Reforma Protestante era a revolução. Não era. Ele não queria começar nada do zero. Ele só queria que a igreja voltasse à essência do século I. Ele desejava, então, que a igreja fosse fundamentada em sola Scriptura. Só e somente a Escritura. Então, a gente já partiu do primeiro ponto. O que significou, então, a teologia, a Reforma Protestante? Ela traz uma teologia para nós. Qual é? Aquilo que está deformado precisa tomar uma forma que tinha originalmente. Mas aqui cabe outra coisa para nossa reflexão. A Reforma Protestante ocorreu há muito tempo, não é verdade? Lá no século XVI, em 1517. Será que é necessário a gente voltar os nossos olhos para o século XVI? Será que é necessário a gente olhar para trás na tentativa da gente se apropriar dos princípios oriundos da Reforma Protestante? Será que é necessário? Será que a gente precisa realmente olhar para trás? Talvez você me pergunte, porque eu não sei vocês, mas eu vejo problemas na igreja. Aí você vai me perguntar, problemas na igreja evangélica hoje? Que isso? Nós não temos problema. Que problemas, Valquíria? A igreja vai bem, muito obrigada. Martin Lloyd-Jones vai dizer, a maior lição que a Reforma Protestante tem a nos ensinar é justamente que o segredo do sucesso na esfera da igreja, na esfera das coisas do Espírito, é olhar para trás, porque esse é o lema da Reforma Protestante, de volta à origem. Esse é o lema da Reforma Protestante. Nós precisamos olhar para trás, sim. Precisamos voltar lá naquilo, na essência do que era Reforma Protestante. E aí, queridos, a gente precisa retornar com urgência, tanto para os princípios como para aquilo que os reformadores ensinaram. Por que nós temos que retornar? Porque a igreja evangélica perdeu a sua forma, a igreja evangélica está deformada. E por que a igreja evangélica se deformou? Ela se deformou quando ela optou viver no engano, quando ela se enterrou em meio ao misticismo religioso que adentrou as portas da igreja, conforme vocês viram. Eu tinha mais de 6 horas, eu acho que, de vídeo, de tanta heresia. E eu quero aqui agradecer de público a minha filha, que teve que assistir isso para poder me ensinar a editar o vídeo, e ela teve que assistir, mas é bom que ela veja que isso está por aí, e a gente precisa voltar, e ela entendeu que a gente precisa voltar para o princípio da reforma. E aí, queridos, infelizmente, nós temos um mercado de heresias. A cada dia que passa surgem novas heresias, novas amostras de heresias, que são práticas anti- e extra-bíblicas, que estão distorcendo, afrontando e negando a palavra do Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa dizer que isso não pode continuar. E aí, gente, essas coisas não são novas.
O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, ele já tinha dito isso lá para Timóteo. Ele diz para Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônios. Afirmam os eruditos que quando Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, ele estava para ser decapitado, mas ele tinha preocupação doutrinária e ele disse, olha Timóteo, eu conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, Timóteo, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E essa doutrina que ele está falando é dos apóstolos. Doutrina aprendida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não disse para Timóteo, prega sonho, prega visão, prega revelação, Timóteo. Ele está dizendo, prega a palavra. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que não caiba, que não haja espaço para experiências assim, mas não dessa forma como nós vimos aqui. Não dessa forma. Mas e Paulo continua, pois haverá tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Que conselho fabuloso ele está dizendo para nós, certo? E aí, queridos, há um desafio na igreja evangélica hoje. Hoje, se você tem um pastor que pega biblicamente, se você tem um pastor que tem integridade ética e moral, a igreja dele está vazia. Mas na esquina tem pastores que estão pregando essas coisas que a gente viu aqui. Isso aqui é só uma amostra, tá, irmãos? Tem muito mais acontecendo. Gente comendo grama, gente tomando gasolina, gente recebendo cuspe na boca e dizendo que é Deus. Então, essas igrejas estão cheias. Então, infelizmente, irmãos, essa é a nossa realidade. Eles usam a palavra de Deus, usam o nome de Jesus Cristo para enganar, se possível, até aqueles que Deus escolheu lá na eternidade. Então, parece que quanto mais desonesto for o líder, quanto mais ele manipula as pessoas utilizando o nome de Jesus Cristo, quanto mais ele inventa coisas extra-bíblicas e antibíblicas, mais seguidores há. Certamente, se João Calvino estivesse aqui hoje, um dos grandes nomes da reforma, certamente ele teria vergonha desses homens que tentam redesenhar a igreja. Porque Calvino vai dizer para nós, olha, a igreja já tem um arquiteto capaz, e esse arquiteto é Cristo, e a igreja já está delineado pela Escritura o que é a igreja. A gente não precisa inventar nada novo. Irmãos, nada precisa ser recriado. E aí eu quero mostrar para vocês o segundo vídeo. Porque eu fui orientada que queria uma coisa que mexesse conosco. Eu acho que o primeiro já mexeu com vocês, ou não? Mexeu? Mexeu, né? Pois eu vou mostrar um segundo vídeo para vocês que fala do misticismo. Como, gente, existem amuletos gospel hoje no nosso meio. É triste ver isso, como as pessoas precisam, gente. Elas estão dando uma repaginada no conceito de vitória, de prosperidade. Deus quer que a gente seja vitorioso e próspero. Eu falei, inclusive, na turma, né, da Assembleia de Deus, Bom Refúgio Central, quando nós estudamos algumas coisas, e eu estava dizendo, são irmãos como nós, que estão enganados. E elas estão usando as mesmas escrituras. O mesmo Jesus Cristo, irmãos. Então, eu quero continuar minha palestra, mas eu sinto, e eu vou fazer isso no final, nós vamos orar, mas, irmãos, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Né? E eu tive muita dificuldade de fazer a palestra, porque eu queria fazer uma coisa que chamasse a atenção, e eu acho que eu consegui, né, captar a atenção dos amados irmãos. Né? Porque essa é uma realidade que está dali para fora, certo? E aí a gente voltando para o sola escritura, que é um dos pilares da reforma, né, conceito fundamental para o edifício da teologia da reforma, princípio que diz que é somente a escritura como nosso único, eu friso, único padrão de fé e de prática, né, eu posso afirmar sem medo, meus irmãos, que nós estamos atravessando um dos períodos mais difíceis, se não o mais lamentável da história da igreja até hoje. Nunca se citou tanto a Bíblia como hoje, nunca se falou tanto da Bíblia, nunca se divulgou tanto a Bíblia. Mas
paradoxalmente, nunca se desrespeitou tanto a Bíblia. Porque, gente, são coisas assim que, a olhos humanos, você fica, eu nem acredito que essas pessoas caem nessas coisas. E por quê? Calvino vai responder. Quando os homens se afastam, em menor grau que seja da palavra de Deus, não podem pregar outra coisa, exceto mentiras, imposturas, erros e enganos. Ele responde para nós. Então, por isso a mensagem, e eu respondo a pergunta que fiz, precisamos olhar para trás, precisamos olhar para os princípios oriundos trazidos pela reforma? Sim, a mensagem da reforma hoje, ela foi, continua e vai continuar sendo necessária para o nosso mundo religioso decadente. Nós estamos descendo a ladeira. Para os reformadores é somente a Escritura, sola a Escritura, nada mais do que as Escrituras. E esse conceito reformado da Escritura nos remete a uma resposta que Lutero deu. Lutero disse assim, quando ele estava lá na dieta de Worms, que é um tipo de assembleia, e quando perguntaram para ele, em 1521, pela segunda vez, e aí, Lutero, vai se retratar das 95 teses? Ele responde, se não me refutardes pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos, uma vez que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram e se contradisseram mutuamente, a minha consciência é cativa à palavra de Deus. É isso que eles estão nos ensinando. A mente cativa a Deus, cativa às Escrituras. E ele está dizendo, eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude em amém. Em outras palavras, Lutero está dizendo, olha, se vocês não puderem provar pelas Escrituras que estou errado, eu não vou me retratar de nada, porque a Bíblia, para mim, é o livro de Deus e a palavra de Deus. Só que, infelizmente, queridos, nós temos aí uma fruta podre entre nós. Não é só o misticismo, mas temos a teologia liberal que nega. E parece que é outra religião a teologia liberal. E eu vou dizer por quê. Primeiro, os liberais não aceitam que a palavra de Deus seja a palavra de Deus. Eles dizem que contém ou se torna a palavra de Deus. Eles insistem que a Bíblia está cheia de erros, cheia de contradições. Como é que uma Bíblia cheia de erros vai confortar o coração de alguém? Eles dizem, insistem, negam que os milagres que estão na Bíblia sejam verdadeiros. Jesus não fez milagre algum. Eles negam que Jesus era o verdadeiro Deus, afirmando que Jesus é uma pessoa apenas iluminada, que Jesus andava próximo a Deus, mas que não era Deus em hipótese alguma. Eles não creem que Jesus ressuscitou literalmente ao terceiro dia e que tampouco voltará. Ele diz que Jesus não veio aqui para perdoar pecado nenhum, até porque para o liberal não há pecado para perdoar, irmãos. Que Jesus foi apenas um modelo, e para que nós sejamos um modelo, mas em sentido contrário, para os reformadores, somente as Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, sim. A Bíblia é o árbitro de todas as controvérsias. A Bíblia é a norma determinante de todas as decisões de fé e vida. E Lutero vai dizer, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. E a Bíblia, meus queridos, ela é manual. A Bíblia é o poder de Deus para salvar o pecador. Só o Senhor Jesus, Ele pode fazer isso. E é interessante, só o Senhor Jesus é o centro e a chave hermenêutica das Escrituras. Jesus é a regra interpretativa das Escrituras, mas nem Jesus escapou. E eu vou encerrando aqui com perdão que eu vou dizer, com esse show de horrores. Mas eu vou encerrar com mais um vídeo de 20 segundos. Nem Jesus escapou. Nem Jesus escapou dos ataques heréticos. Você já deve ter ouvido falar. Nada é tão ruim que não possa piorar, não é verdade? Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse herege não conhece o nosso Jesus Cristo. Não conhece. Isso aí é aberração diante de Deus. E isso é que a doutrina da reforma protestante está trazendo para nós. E eu quero encerrar dizendo, eu estou farto. Basta, irmãos. E esse é um poema.
É um texto trazido por este autor aí, Maurício Zagari, e que eu acho que cabe exatamente para a noite de hoje. Ele diz, e não está o texto na íntegra por causa do tempo, mas ele está com algumas adaptações, mas eu quero trazer para vocês. Ele diz, basta, eu estou farto. Farto de viver um evangelho simples e sempre quererem complicar. Farto da diabólica teologia da prosperidade. Farto de expressões antibíblicas da herética confissão positiva como eu decreto, eu declaro, eu tomo posse. Farto de ouvir a expressão em nome de Jesus ser usada como abracadabra. Farto de pessoas que nunca leram a Bíblia quererem ficar ensinando o cristianismo a partir de experiências pessoais. Farto de gente que diz, eis que te digo, sem que Deus nunca tenha dito nada. Farto de cantores gospel, sem nenhum compromisso com o evangelho. Farto de letras de músicas gospel, que em vez de exaltar Deus, ficam pedindo a Ele para saciar seus desejos. Estou farto, basta. Basta de cristãos preguiçosos que dizem que estudar teologia deixa o crente frio. Basta de teologia liberal e seus absurdos. Basta de achar que combater o diabo é mais importante que proclamar Cristo. Basta, estou farto. Estou farto do reteté vazio e sem sentido. Estou farto de testemunhos e milagres inventados. Estou farto de gente que acha que precisa ajudar Deus, seja lá no que for. Estou farto, basta. Basta de pregações de autoajuda, basta de pregações fora do contexto, basta de unções diabólicas de R$900. Basta de falsos mestres que manipulam a boa-fé do povo para faturar. Basta. Estou farto. Estou farto, perdão, hein, seminaristas. Estou farto de seminaristas que colam na prova, não são vocês. Estou farto de seminaristas que dizem não ter tempo para estudar, mas nunca perdem o jogo da quarta-feira à noite ou a novela das 8. Estou farto de programas de TV que se dizem evangelistas, mas que, na verdade, servem para vender produtos e divulgar igrejas. Basta. Estou farto da minha própria pecaminosidade. Estou farto de gente que diz estou farto e basta, mas não faz nada para mudar o que está errado. Mas meu consolo é que acredito piamente que Deus também está farto de tudo isso. E nessa noite, irmãos, a gente tem que sair daqui dizendo, basta! Estamos fartos disso e queremos um evangelho genuíno. Queremos voltar para um evangelho puro e simples, porque o show tem que parar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E eu quero orar por essas pessoas, porque eu tomei uma posição. Eu nunca mais vou me calar. Eu disse ontem na igreja que fui pregar, nunca mais me calarei. Eles vão ter que me engolir. Eu nunca mais vou me calar. Depois dessa pesquisa, eu agradeço a coordenação que me deu a oportunidade de pesquisar sobre isso, porque nunca mais me calarei, nunca mais serei a mesma pessoa, mas quero orar pelos meus irmãos que estão sendo enganados por esses falsos homens de Deus. Vamos orar. Eu quero te pedir que fique de pé. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esta noite, Senhor. Que o Senhor tira de nós as escamas dos olhos, Senhor. Que o Senhor se revela para nós dizendo, eu sou simples e quero de você só o seu coração. Mas eu quero te pedir por esses homens e mulheres, Senhor, que têm sido enganados, Senhor. No Brasil, fora do Brasil, te clamamos por eles, Jesus. Te pedimos que o Senhor tire também a venda dos olhos, Senhor. Que o Senhor derrame sobre eles, Senhor, o conhecimento da tua palavra. A palavra simples que salva, que cura, que liberta, que transforma. Ó Espírito Santo de Deus, move, Senhor, e coloque em nós esse desejo de abrirmos a nossa boca para dizer que isso não é verdadeiro evangelho. Que a gente saia deste lugar nesta noite dizendo, basta, queremos um evangelho puro e simples, assim como o Senhor foi. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esta noite, obrigada por este momento. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Eu passo a palavra à coordenação. Louvado seja Deus.